Boa tarde, nós estamos mais neste momento de encontro dentro do projeto Guardiões da Água. Agora, hoje aqui eu estou estreando, aprendendo aqui com meus colegas oficineiros. Eu vinha hoje nesse espaço, né, falar sobre literatura. Eu tenho que entender nessa proposta do projeto e de uma forma um pouco mais ampla, que falar um pouco assim da relação da literatura com a vida, né? Com aquilo, com o encontro. Talvez a vida seja um pouco amplo demais, com o encontro, né? Com aquilo que a gente chama de descobertas, né? Também, porque a minha descoberta da literatura foi na juventude, ainda na escola fundamental, e depois teve uma força grande durante o ensino médio, e aí então se consolidou quando eu optei por estudar o curso de letras, e desde então eu segui todos os caminhos que as letras possibilitam. Inicialmente trabalhando língua portuguesa e literatura e literaturas, como também consta no meu diploma de formação, né? Professor de língua portuguesa e de literaturas de língua portuguesa. Isso já se antecipando ao que veio acontecer hoje, logo mais eu falo sobre isso. E é, também depois, assim, vamos dizer, entrelaçando esses interesses pessoais, eles se tornando um caminho coletivo, à medida em que eu encontrei, antes de se formar profissional de literatura, eu encontrei então pessoas com quem dialogar, trocar ideias, é, aprender de literatura também, né? Tanto pessoas que nunca escreveram livros de literatura, como pessoas que escreveram literatura, né? Ocorre agora sim, né? Então essa aula é uma aula pública. Ela, se eu pensar no recorte dela para hoje, então ela tem um recorte de que eu poderia dizer assim, do senso comum aos estudos literários, né? A literatura. E poderia colocar para ficar assim, de certa forma, numa simetria do senso comum ao senso crítico, mas entendo, né, que, vamos dizer assim, o aporte teórico e científico, né, ele sempre escapa quando tratamos de arte, de expressões artísticas, de manifestações ou de pulso, de movimentos, né? Eu não gosto dessas palavras, nem pulsões de movimentos, etc., mas entendo que elas dão conta um pouco do que eu estou pensando, né? No sentido de que a literatura ela atravessa a história, poderíamos dizer, inclusive hoje eu posso dizer que ela atravessa a história da humanidade, não como nós a entendemos no Ocidente, ou não como a maioria de nós, né, encontra essa literatura nas prateleiras e encontra nas escolas, né? Então, na humanidade temos que pensar nos povos que inclusive tiveram por muito tempo literaturas não escritas, né, não firmadas pela escrita, e que eram literaturas que tinham uma força muito grande, eram bibliotecas de memória, bibliotecas de mitos, de, de contos, bibliotecas de poesia, mas que eram transmitidas de geração em geração em processos mnemônicos diversos do que nós hoje estamos mais, vamos dizer assim, mais próximos, né? Estou pensando na literatura, estou aqui rodeado, né? Poderia ter jogado essa live aqui na parede à minha frente, né? Inclusive foi a indicação de um amigo, mas eu acho muito chavão colocar toda aquela estante atrás da gente, assim, aqueles livros já. A gente tem que dizer, e ainda tem que estar aqueles livros como se estivesse nos amparando, né? Então eu preferi fazer assim, jogar aqui nessa parede, mais disponível, mais assim, aberta, mas eu me rodeei de livros, né? Então, para começar do começo, para pensar a literatura do senso comum aos estudos literários, né? Eu tenho que reconhecer que
boa parte das pessoas que eu conheço, talvez todas, eu nunca parei para perguntar assim a cada uma, inclusive no meu grupo, né, os oficineiros, cada um deles, se eu me sentasse, fizesse uma pesquisa prévia a este encontro de agora, eu encontraria as suas indicações de leitura, as suas marcas de leitura, a sua biblioteca de cabeceira, que a gente diz, o livro de cabeceira, né? Qual é o seu livro preferido? Qual é o seu livro de cabeceira? Quais autores que você lê hoje, né? Então nós encontraríamos também isso, né? Essa questão temporal, que de tempos em tempos nós vamos nos mudando, né? Nós vamos trocando nossos autores e autoras, nossos gostos eles vão tendo uma mudança, né? Uma transitoriedade, né? E aí eu toco nessa palavra, assim, particularmente com assim, um sentimento que muito jovem, minha casa não tinha tantos livros, quase, quer dizer, tinha alguns livros, poucos livros. E eu lia muita coisa em jornal, que eu tomava jornais, ou eu comprava eu ganhava jornais, ou uma vizinha me passava nos jornais, uma senhora, e nos jornais eu li um poema chamado Transitoriedade, não recordo mais o autor, mas é um poema muito fantástico, porque aqueles versos, daquele modo como foram apresentados, e aquela sequência me tocaram a fundo na minha sensibilidade. Então ali já tinha também já um germe, né, primeira semente, né, a palavra melhor é semente, primeiro toque assim dessa abertura que eu vinha a ter depois com a literatura. E para poder falar também, né? Penso que também devemos falar sobre literatura, mas baseados na literatura. Então eu me propus a vir aqui nesse primeiro encontro, que vai, vamos dizer assim, iniciamos hoje com esse primeiro e nós vamos atravessar um conjunto de encontros, talvez 5, 6 encontros, de iniciação ou de troca, um diálogo sobre literatura, pensando que eu possa ter como ouvinte, né, dois níveis de leitores. Né? Eu posso dizer de um nível primeiro de leitor, né, o que prevalece nas escolas, né, ou no meio juvenil, né, embora eu conheça muito jovem bom leitor, muito jovem já com as suas escolhas, mas a maioria da juventude ainda está iniciando, então tem esse primeiro nível, e depois eu poderia dizer um segundo nível, um segundo recorte, em que eu posso estar aqui com algum colega de universidade, algum colega de mesma área ou de outras áreas, leitores, né? Recordam que no meu tempo de estudante na Unicinos, eu também não me apresentei, meu nome é Wagner Coriolano, eu sou natural da cidade de São Paulo, né? Quando jovem, depois de uma certa passagem assim, que eu estava mais fechado, em trabalhos mais fechados, eu fui trabalhar na cidade, num escritório, eu andava muito pela cidade, então eu me encontrei já na cidade de São Paulo com os sebos, que são livrarias de um multissentido, né? Livrarias, talvez mais adiante volte ao tema do sebo. E aí já ingressei no curso de letras e me transferi, né, por minha escolha, bem conversado lá com os meus de São Paulo, que eu queria morar numa outra cidade, em outro estado, e ia vir parar em São Leopoldo, na Unicinos, né? Então aqui na Unicinos também, então eu também desde aquele tempo, né, estabeleci relações com o campo da literatura, com a poesia, com o romance, com o conto, enfim, com os gêneros, né? E literários. E aí então eu abri esse parênteses, a janela dentro da janela, para dizer também que eu venho de um lugar, onde eu estou falando dessas movimentações. Então, só para retomar a última fala, né? Então eu entendo que a gente pode trabalhar a literatura num primeiro nível e pode trabalhar num nível mais aprofundado. Eu pretendo mesclar essa conversa. E aí sim, pensando que se essas nossas aulas online elas vão permanecer por um tempo, né, vamos dizer assim, eu pensando num curso, né, um curso literário, num pequeno curso, né, de conversas, diálogos, trocas, então hoje eu lanço alguma retome já no próximo encontro, né. Então eu, para iniciar, né, a palavra literatura, né, eu colocaria, né, porque a palavra literatura tem muitos sentidos, né?
Tem pessoas que eu encontrei e dizem, nunca estudei literatura, né? Eu gosto de ler romance. Tá falando de literatura. Né? Eu não leio, não sou muito assim afinado. A pessoa diz, eu não sou muito afinado com a poesia, né? Tem pessoas que nem gostavam de ouvir poesia, não entendo poesia, né? A gente pode brincar e dizer, mas para que entender poesia, né? Poesia é para a gente ler e ouvir o som da poesia. Mas a pessoa diz, não entendo poesia, ela está falando de literatura, né? Não diz, não entendo, não estudei literatura, mas lê poesia. O outro lê cartas, né? Gosta de cartas, cartas bem escritas, né? O outro lê inscrições em muros. O outro lê ou ouve leituras dramáticas, né? Ele não lê, mas ele lê na leitura do outro. Ele vai a um teatro, né? Ele lê na leitura que o ator faz, nas vozes que se colocam, às vezes nas vozes, às vezes no monólogo, né? Falava para o meu colega oficineiro André de Jesus, que é ator, né? O homem de teatro, né? O André de Jesus é um homem de teatro. Quando diz homem de teatro, estamos pensando naquela expressão Jean-Baptiste Poquelin, né? Mais conhecido como Molière, que dizia, né? Um homem de teatro, ele faz de tudo no teatro, né? Ele organiza, ele veste, ele faz maquiagem, ele faz o ponto dos pares, ele faz tudo, joga luzes, ele, enfim, né? Homem de teatro, né? No teatro, a pessoa tem um monólogo também, né? Então eu estava conversando com o André de Jesus, que é estudante da escola pública estadual, que eu fui aluno de escola pública até entrar na universidade, que dizendo a ele que eu fui ao Teatro Municipal de São Paulo, antes de fecharem para uma reforma, e aí eu ouvi o Renato Borg, não sei ainda se vive o Renato Borg, era um ator maravilhoso, e era ele e o palco, né? E uns panos que o cobriam, e às vezes ficava assim aqueles panos, e ele dizia um monólogo de Brecht, um homem é um homem. Então aquele texto, eu acho que eu passei por ele uma vez, ele impresso, mas eu não busquei assim para ter na estante, mas eu me lembro muito de ler aquele texto, eu vou lembrar partes todas. Então eu digo que a literatura, como eu falei assim, ela tem muitos nomes no sentido de que ela vai tendo uma entrada em várias direções. Também é usada a palavra literatura, só para não deixar de registrar, num sentido assim muito amplo, e aí quando a pessoa diz, o sujeito ele tem uma vasta literatura de designer, né? Então o sujeito leu muito. O meu colega Thiago Greff, ele tem uma literatura do mundo fotográfico. Essa semana na aula dele eu fiz a pergunta e ele indicou inclusive um livro. Então ele tem indicaria outros, indicou as suas referências, então ele tem, né, livro nesse sentido também daquilo que organiza um conhecimento e chega ao outro por uma indicação de leitura, etc. Então você vai ter em várias áreas, em todas as áreas praticamente, você vai ter um repertório de literatura nesse sentido maior, né? Literatura como o conjunto dos escritos daquele campo de conhecimento, né? E para nós, a literatura, nós estamos referindo mesmo à literatura ou narrativas ou a poesia, né? E estamos referindo à dramática. Quando eu digo poesia, o teatro está na poesia dramática. Então nós temos nesse sentido. Então, para marcar no primeiro momento, né, essa transição, é isso, né? A gente está pensando um primeiro momento isso. Daí as pessoas que leem não sabem se é literatura o que leem. Como elas vão fazer para conferir? Eu diria o seguinte, talvez este seja o desafio que eu me coloquei desde o início e que eu ou superei, pelo menos para mim, no sentido de não procurar responder ou não me angustiar quando encontro pela frente pessoas que são boas leitoras de uma continuidade de leitura, leitoras de uma diversidade de leitura. Em momentos elas param para fazer essa pergunta, né? Essa minha pergunta me parece que ela não se responde por uma resposta objetiva. Ela é uma resposta que é preciso pedir para a pessoa um tempo. Vamos pensar no que você está perguntando, né? O que eu leio é literatura? É boa literatura? Não é literatura? É para a literatura? Né? Eu acho que tem que se pensar a pessoa
a partir do que acontece dentro, vamos dizer assim, do texto. Se você está lendo o texto no papel ou numa plataforma digital, você tem que pensar o que está acontecendo na sua relação com aquele texto. Me parece que todos que leem, né, mergulham na leitura quando estão lendo. Às vezes é uma leitura obrigada. Você entrou no texto, não entrou, você sai, você não deve se forçar a ler naquele momento, volte a outro momento. Aí se você não tem como declinar da leitura, aí você vai ter que ler, talvez deixando de lado um pouco, né, esse desejo de empatia com o texto, e você vai meio que atravessando ele. Aí muito texto bom ele embala depois, não embala no início, né? Então eu penso que responder seria talvez responder com estratégias. Tem uma estratégia que eu acho riquíssima, riquíssima, dentro da literatura. Eu como leitor, quando eu estou diante do texto, é quando eu percebo que os autores estão numa certa relação, às vezes próxima, às vezes escondida, com outros autores. Eu vou dar um exemplo concreto e rápido aqui, que é muito interessante, né? Eu recentemente pude encontrar, podia ter encontrado há muito tempo, não tinha me encontrado ainda, com uma edição de Álvares de Azevedo, né? O velho Álvares de Azevedo, que foi um poeta do período romântico no Brasil, século XVIII, XIX, e o Álvares de Azevedo morreu muito jovem, mas escreveu muito, muito, muito. Se a gente hoje vê o conjunto que ele escreveu muito. Ficou famoso por um livro de poesias, tá? Que é este o livro, este livro, Lira dos 20 Anos, né? Onde está o poema do Frade, está aqui, ó, poema do Frade, tá? O que tem a ver Álvares de Azevedo, Lira dos 20 Anos e poema do Frade? Essa semana, ou foi semana passada, final de semana passada, final de semana ou essa semana, morreu o Rubem Fonseca. Morreu com 94 anos. O Rubem Fonseca foi um escritor muito festejado no Brasil a partir dos anos 70. Ele começa a publicar nos anos 60, né, os seus contos, e aí depois vem os romances, e aí ele explode. Nos anos houve uma polêmica, né, de um conto dele, né, que foi um conto que, quando chegou a uma escola, foi indicado para uma escola, e a reação da comunidade escolar foi muito forte, né? Os jovens gostavam, porque o Rubem Fonseca fazia uma representação da sociedade brasileira contemporânea, a questão das relações de violência na sociedade, as relações do homem, muitas vezes insensível aos outros, né? Era um personagem, uma literatura marcante. Rubem Fonseca é uma literatura marcante. E o Rubem Fonseca escreveu um livro cujo título é um título tirado do poema do Frade. O título do poema do Frade, que o poema se diz, é um trecho, né, do poema, né, do Frade, e que o título é: "E do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto." Daria para brincar com essa frase, mas ela está na capa de uma novela. Traz o verso do poema que vira título de uma novela, de uma narrativa de Rubem Fonseca. Então, veja, eu peguei esse exemplo também para destacar que agora a gente vai acompanhando a cena literária, ela não para, né? A cena literária ela está acontecendo a todo momento, né? Daqui a pouco eu vou falar também dos novos autores. Então, dentro da própria literatura, há essas apropriações e reapropriações e reenvios, que a gente diz, né? Os escritores, um reenvia a outro. Então, quem lê um autor não lê só aquele autor, ele está lendo outros autores, né? Por isso, né, que o saudoso leopoldense, gigante dramaturgo, professor também, Ivo Bender,
dizia Coriolano, o teatro é uma arte espúria. E eu no início, uma palavra tão bonita, né? Uma palavra tão... Fui ao dicionário, né? E o sentido que eu aprendi lá no dicionário, né? Que talvez me explique melhor o que o Ivo queria dizer, era que o teatro já tem essa condição de ser uma arte multifacetada, porque ele vai necessitar de várias expressões, o canto, a dança, a música, a oratória, a, a própria performance do ator ou do conjunto, das luzes. Ele vai misturar tudo isso. O teatro é muito mais complexo do que as outras, entender? Assim, complexo no bom sentido da palavra, muito mais. E ele dizia que ela é uma arte espúria no sentido que a gente não pode exigir da arte, da literatura ou do teatro, né, do texto teatral. Nós não podemos esperar uma certa limpeza, uma certa ideia de origem. Eu vejo hoje, em vários campos e até no nosso cotidiano, as pessoas querendo, mas de onde veio isso? Agora essa discussão, né? Nós estamos aqui nessa aula pública, num tempo, dando essa aula pública numa plataforma virtual, porque nós estamos no isolamento, né? Procurando conter a expansão do vírus, né? Coronavírus, né? E a gente vê que as pessoas estão querendo dizer, de onde veio o vírus? Eu digo para as pessoas, que importa? Que importa de onde veio o vírus? Ele está aí. Nós vamos querer agora a genealogia do vírus. Depois que nós encontrarmos a saída, depois que nós salvarmos vidas, depois que nós atingimos né, que agora parece que vai abrir os olhos, né, de muita gente que vinha aí defendendo, né, que abaixa a ciência, abaixa o recurso para a ciência, agora parece que vai se ter outro debate. No momento que nós superarmos isso, aí sim, nós voltamos e vamos pensar, bom, tá, agora vamos pesquisar, vamos ver para onde vai, de onde veio, para onde foi. Tá? Mas nesse momento, então, nós estamos num momento que nós não podemos dar esse luxo, nos permitir essas perguntas que desviam. Então, eu volto para o campo que eu estou dizendo, que a literatura ela trabalha com esses cruzamentos, com esses tecidos que se cruzam. E do meio do mundo prostituto, só amores guardei o meu charuto. Né? Olha lá aquela cena, né? Aquela cena romântica, né? Aqueles poetas que nós ouvimos muito se repetir, morreram jovens, né? Tão jovens, né? Enfim. Então a gente, para fazer a transição de uma ideia de conceito de literatura, conceito não diria, população em torno da palavra literatura e suas variações, né, que vão acontecendo, eu aproveitei também para dizer, né, que nós podemos, em vez de buscar assim firmar o que é a literatura, né, para a gente poder ter paciência com o que é a literatura, para poder inclusive ganhar outros leitores que também leem e também se entendem como leitores, com suas práticas de leitura, para a gente poder depois, num segundo momento, ver, olha, quem sabe esse aqui, não aquele, etc., né, e ampliar e enriquecer, e aí a gente vem para desvia, né, por essa estratégia que é o que acontece no texto literário. Então uma das coisas que acontece é isso, né? E com essa relação do poema com a... Perdão, caiu aqui a minha conexão. Então, para a gente não perder essa oportunidade de ver esses trânsitos, né, dos textos, né, já pensando nisso, né, então essa queda aqui da internet já me deixou assim curioso, né, a gente quando fala sem essa, parece que os outros ruídos a gente já assimilou, agora esse aqui da internet eu não tinha assimilado. Então eu voltando, não se trata de um conceito de literatura, eu acho que é nesse momento, mas se trata de uma especulação em torno da palavra, né? É curioso que o Carlos Drummond de Andrade, né, tem um poema que é Especulações em torno da palavra homem, né? E aí ele vai fazendo uma série de especulações, mostrando, né, as diversas possibilidades de o ser se constituir
humano, né? Um parênteses para depois dar continuidade no que eu tenho a dizer a respeito desta aula aqui aberta ao público. Eu diria que em diversos momentos, né, foi a riqueza de eu estar tanto tempo com a literatura, e eu sinto isso também em pessoas que leem muito, ou que leem continuamente, né, às vezes uma épocas menos, outras épocas mais. Eu vejo assim da oportunidade que nós temos de nos constituir, de nos repensar, né, de cada um poder consigo mesmo, né, naquele momento em que se abstém do seu raciocínio mais assim objetivo e se permite pensar a partir do pensamento do outro, né? Ouvir, né? Você tá é como se fosse quase uma escuta no texto literário, você está quase como uma escuta, você está dizendo, mas o que eu penso disso? Né? Que ele queria com isso? No momento que há esse exercício, que há este que eu acho que a gente estabelece etapas na nossa vida em que a gente há encontros, há partidas, né? E é assim. Eu queria falar algo agora assim, depois eu posso retomar esse fio dessa exposição, e que poderia também ser, essa exposição poderia ser dialogada. Eu que talvez no segundo encontro, então eu já solicito aí quem espera me encontrar uma segunda vez por aqui, que voltamos. Teve uma outra queda aqui de internet. Então, eu pretendo então debater mais, a gente poder conversar, pode surgir questões. Eu estou mais agora então pensando assim, vou fazer uma quebra aqui nessa linha de raciocínio e vou cair em algumas questões que eu entendo como pontuais assim ou práticas, né, com diz respeito a uma experiência com a literatura, né, que pode concernir ao quem me ouve, né? Então eu penso assim que quando a gente estuda literatura e começa a procurar assim fazer um estudo um pouco cuidadoso, né, nós entendemos que há um problema de linguagem na literatura, né? Há um problema de linguagem que diz respeito primeiro a repertório, que a leitura vai nos trazendo um repertório ampliado e sentidos e figurações do que é dito. Então há vamos dizer assim, há um poder conquistado, né? Um poder de linguagem conquistado com a palavra, né? Drummond vai dizer, lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Essa quadra, me parece que traz isso aí que eu estou falando da linguagem. Ela é tão enxuta, mas ao mesmo tempo ela é tão expansiva. Né? Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Tem o poema dele que anotei aqui é a edição dos poemas de Drummond, que eu vejo hoje, agora, essa semana, me passaram um texto que tem uma relação bem pontual entre literatura e meio ambiente, é a questão socioambiental, e o autor, né, o Ailton Krenak, ele menciona este poema aqui, que está no primeiro Krenak, que é vivo, que hoje está lá na tribo dele, se recolheu, né, no isolamento lá com a tribo dele. Tem um texto que está circulando na internet dele, que está circulando, e aí eu lendo ali, eu vejo ele nos remetendo ao Drummond do primeiro livro. Drummond sai com o seu primeiro livro em 1930, e nesse livro, né, alguma poesia, nós temos Cota Zero. São 3 versinhos curtos. O título do poema é Cota Zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? E eu, só assim para dar uma pitada lá do texto do Krenak, né? Eu gostei muito de quando houve aquele crime ambiental contra o Rio Doce, e o procuraram e disseram a ele, né, as autoridades, os donos do poder, né, os velhos e rançosos donos do poder de sempre, né, perguntaram, vem cá, Ailton, como nós fazemos para recuperar esse Rio Doce? Ele disse, parem todas as atividades nas 2 margens
num perímetro de 100 quilômetros, né, e esperem que o rio vai se recuperar. E eles diziam, é impossível parar esses, né, esses que estão, né, cortando lenha, instalando máquinas, fazendo de tudo para seus próprios interesses, acúmulos. E eles disseram, não, é impossível parar. E aí ele disse, agora tivemos uma parada. Como que é impossível parar? Então, o poema do Drummond, né? E antes, a linguagem. Então esse, vamos dizer assim, é um primeiro momento. É um primeiro. Se alguém me pergunta hoje, né? Agora eu vou fazer esse paralelo com a oficina dentro dos Guardiões. Eu estou fazendo uma aula pública, pensando que pode até ter um jovem, bem jovem aqui me ouvindo, e colegas e público em geral. Mas quando eu vou para uma oficina dos Guardiões, né? E eu tive como desafio no ano passado e este ano também, de pegar grupos específicos, né? Eu tive um grupo de estudantes de 8º ano, numa escola municipal. Eu tive um grupo de jovens de várias séries, 6º ano, ou 6ª série, 7º ano, 8º ano, juntos numa outra proposta educacional de São Leopoldo, que nós aqui chamamos de Acelera, que é quando os jovens, por alguma razão, que nós não cabe também, não conseguem acompanhar o grupo dele, o todo com quem ele estudava, ele está se afastando, então se consegue recolocá-lo dentro do grupo do Acelera. Eu peguei um grupo assim, eu peguei um grupo de escola regular, eu peguei um grupo agora no CAPSI, que são jovens também, que têm outros desafios, tanto de recuperação para a questão social, com a questão de algum tipo de situação de saúde, né? E aí eu coloco dentro da questão de saúde a questão também do uso de medicamentos ou do uso de algum químico aí, né? Então eles estão ali no CAPSE, né? E esses são jovens de muita, eu chamaria de muita potência do pensamento, da imaginação, que a gente consegue estabelecer um diálogo, né? Então quando eu vou para trabalhar esses grupos, e eu tive também um desafio ainda outro, que é dentro do CAPSE adultos, então vou ter várias pessoas com problemáticas de saúde um pouco mais específicas, né? Com todos eles eu senti que no primeiro momento que eu trabalhei a literatura, explorando explorando as forças, explorando os mecanismos, explorando as belezas, as expansões da palavra, houve um brilho nos olhos, houve um despertar, houve uma troca, né? Quem não quer dizer algo de si, né? Quando vai né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo também local em São Leopoldo. Quem não quer dizer algo de si, ou gostaria de dizer algo de si, ou pelo menos na sua cabeça passa, no seu coração passa, pela sua sensibilidade atravessa, quando vai a uma praça, ou vai assistir um grupo de teatro de rua, né? Aí nós temos o André, que eu fui assistir em Porto Alegre, na Praça da Alfândega, ou tem aqui em São Leopoldo o Quixotesco, né? Que ele sozinho, né? O Ari, sozinho ele faz aquele personagem, ele faz aquela recriação do Quixote. Quem é que não diz se não tem algo para trocar ali para dizer naquela hora, né? Às vezes ele provoca e a plateia leva, às vezes a pessoa silencia, mas está guardada em si. Então aquele brilho nos olhos, aquela expressão, aquela riqueza, aquele momento de ludicidade, aquele momento de sonho, aquele momento inclusive de revolta, né? O melhor de mim é meu ódio, com ele eu dou ao mundo outros sentidos. O primeiro verso é do Drummond, né? Drummond dizendo: o melhor de mim é meu ódio, né? A flor e a náusea, né? Então a gente pega essa primeira camada. Se eu vou levar, né? Se eu levo, né? Essa conversa, né? Para aquele segundo nível, né? Para aquele segundo nível, que é o nível das pessoas, vamos dizer, já são adultos, já são jovens, mas já tem uma certa maturidade de leitura, já tem um compromisso, né? Já se tem, né? A gente vai dizer que, eu não sei se eu vou, depois eu quero ouvir alguém do campo literário me falar algo sobre isso, mas posso fazer essa afirmação. Havia um compromisso no Álvaro de Azevedo, né?
Ele não estava ali de barato, né? Ele não estava com 20 anos fazendo o que fazia, de barato, né? O João Antônio dizia, né? A literatura é uma segunda, é uma vida, não é para podemos até dizer assim, forçando a nota, literatura não é para principiantes, né? O principiante vai se agradando, se agarrando na literatura, mas depois a literatura vai te envolvendo, vai te levando, né? Então, nesse segundo momento, eu acho que vale a pena falar, né, de temas que estão relacionados à literatura, né? Tanto eu vinha dizendo da descoberta da palavra, do exercício da palavra, podíamos falar também já vamos falar também daqui a pouco um pouco mais, de estratégias para lidar com o texto literário, para se ler de uma forma um pouco mais cuidadosa, mas a gente se cai num outro patamar, nós dependemos, a literatura é uma arte que ela tá muito colada às instituições da sociedade ocidental. Por exemplo, a escola. Então, um jovem recebe literatura, estuda literatura no ensino fundamental, hoje mais do que no passado, mas ele não está numa disciplina, não está numa proposta. Um professor de literatura falar de literatura com ele, um professor que se formou em literatura, que fez uma licenciatura, né? Então, vamos pegar a questão institucional, mas eu vou pegar também a questão da distribuição, a circulação dos bens da literatura, né? Então, aqui antes eu falava apresentei o livro do Álvares, é uma edição para poucos, apresentei os poemas do Drummond, já temos, vamos dizer assim, o Drummond já está um pouco mais distribuído, né? E se nós formos pensar, né, o acesso ao livro, e eu não vou discutir a questão econômica, porque se eu estou em São Leopoldo, eu tenho pelo menos em São Leopoldo, 3 bibliotecas excelentes. Eu tenho a biblioteca, a maior de todas, talvez bate muitas bibliotecas em muitos lugares, a biblioteca da Unicinos. E a gente tem acesso, eu posso ir lá como visitante da Unicinos hoje, eu já fui estudante de lá, mas eu poderia ir como visitante, pedir uma entrada de visitante e poderia circular nas estantes e olhar livros. Não posso retirar sem ser ligado à casa, mas posso olhar livros. Então eu não está proibido para mim. As portas não estão fechadas, né? É o acesso que eu faço ao campus. Eu tenho a Biblioteca Pública de São Leopoldo, que desde que eu cheguei aqui para estudar nas letras da Unicinos, ela sempre foi uma biblioteca referência, acolhedora, hoje ela é digitalizada. E eu tenho ainda, se eu quiser, não é o caso que eu não tenho ido, já fui 1, 2 vezes. Eu tenho a Biblioteca da Este, dos luteranos ali no Morro do Espelho, que é uma biblioteca excelente. E aí nós temos bibliotecas comunitárias na cidade também. Aí teria que se ver. O próprio Escola Gilza Flores tem uma biblioteca maravilhosa, tem que chegar por lá e se informar. Um repertório maravilhoso de livros. Eu trabalhei lá e eu vi. Então, veja bem, nós dependemos, nós das letras, do encontro dos livros, das edições dos livros, né? Das bibliotecas, das livrarias. Hoje temos poucas livrarias na cidade, mas temos algumas, né? Dos sebos, né? E aqui eu sempre lembro os grandes parceiros, né? Os grandes amigos com quem vou aos sebos quando eu estou aqui, se eu vou em alguma viagem fora, lá no Rio Marcos, né? Com quem a gente já sai para comprar livro, para conversar sobre livro, tomar a guaraná da esquina, né? Falar sobre livros, né? Descobrir livros. E assim vai. Se você vai para Porto Alegre, tem grandes bibliotecas, você vai para os interiores e algumas cidades estão muito bem servidas de livros, né? E fora as pessoas que têm livros, né? O professor Elvira é uma referência da cidade, né? Sérgio Farina foi uma referência, né? Parte da biblioteca dele é Pedro Schneider, né? E aí eu penso também assim, né? Nós estamos, então, nesse segundo patamar, só a gente começa a pensar, bom, vamos então mapear o encontro, né, do cidadão, da pessoa, do jovem com o livro. Tem onde indicar, onde pegar livro? Tem. Outra, nós temos um cerceamento, não se pode ler isso hoje, não se pode ler isso. Por certo deve ter, né? Não ando aí pelas casas, não sei como funcionam as cabeças. Inclusive, às vezes, quando não se diz as coisas, também é uma forma de cercear, né? Porque a gente precisa apresentar, precisa deixar as pessoas olharem, verem, né? Então, nesse sentido, né? Como vai proibir um livro, né? Como você vai dizer não leia isso, não leia aquilo, né? Então, eu, por exemplo, eu sempre fui atrás dos livros que eu queria ler, né? Tem coisas que são raras, né? Eu estou assim, falando disso, estou lembrando aqui, né, ao lado, né?
eu achei um livro raro, e foi um raro encontro. Houve um encontro de hip hop na Fevale faz uns anos, e a galera que apresentava o encontro debatia a questão do hip hop, e alguns fizeram suas participações artísticas. Havia uma banquinha que vendia livros, né? E eu pude encontrar então, né, este livro, né, do Tony C, que é Sabotagem, Um Bom Lugar. É a biografia oficial do Mauro Mateus dos Santos, né? Muita gente jovem conhece. Aqui eu poderia dizer, eu poderia abrir um capítulo aqui agora, não do livro, é óbvio, o capítulo do debate, né? As fronteiras entre a canção e a poesia, né? Essa fronteira ela está colocada há muito tempo, tem pelo menos meio século para nós. Não é de agora. Hoje nós temos um boom aí de debate, muita gente conversando, né? Mas eu pego lá desde o Pedro Lira dos anos 70, né? Pedro Lira dos anos 70 já está colocando a questão. E aí dá para recuar, né? Não a canção enquanto espécie de poesia, né? As canções do Quintana, né? O Quintana tem um livro chamado Canções, é lindíssimo. Definitivamente lindíssimo, né? Mário Quintana, gaúcho, que desde jovem escreveu poesia, foi um homem underground, né? Vamos dizer assim, para o seu tempo, né? Saiu lá do Alegrete e veio para Porto Alegre. Enfim, a vida do Quintana merece outra, vamos dizer, uma aula específica, né? Daríamos fazer uma aula específica né, do Quintana, né? Recordo ainda e nada mais me importa daqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre na lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um tempo de desesperança soprando cinzas pela tarde morta e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de infância. Eu não sei se tem essa infância no final do verso. Eu nunca decorei esse poema, eu sei ele de memória e de sentimento. Essas são as duas primeiras partes de um soneto, né? A gente sabe que o soneto ficou mais conhecido, né, para todos nós que passamos pela escola, né? Porque o soneto era uma forma fixa, né? Formado com 4 estrofes, etc., com tanto a métrica tal, né? Rima, não rima, enfim, né? Todo faz o seu soneto, né? Até o João Cláudio Arendt, que é um excelente poeta, né, com quem eu tive a satisfação de estudar na época da graduação. Eu estava saindo, ele estava chegando, mas tive a satisfação de conversas de corredor, que sempre são ótimas, sempre são boas. E aí ele me apresentava poemas, e até uma época eu sabia um de cor dele, acho que eu sei uns 2 ainda, e disse aquilo, tal, foi muito bacana. Então, assim, vocês vejam que há um jogo, eu estou fazendo referência a alguns poetas, né? E eu não sei o tempo que eu tenho, ainda tenho 15 minutos, eu não quero deixar para o final que seja a cereja desse primeiro encontro de literatura, né? Eu queria falar, assim, que há um mundo de livros, né? Um mundo, eu poderia dizer, já fiz uma pequena marca anteriormente, faço agora de novo, que é um mundo de chegada e mundo de partida. Né? Mundo de chegada e mundo de partida. Hoje se fala muito menos de Álvares de Azevedo do que se fala hoje, e vamos continuar falando por um tempo, de Rubem Fonseca. Né? E hoje se fala quase nada, talvez se fale um pouco, se poste muito nas redes, de uma poeta que a gente demorou muito para ter assim, o material dela. Eu mesmo demorei, né? Os poemas dos becos de Goiás e Histórias Mais, da Cora Coralina. Cora Coralina é uma poeta. A Cora Coralina, para quem é assim, leitor de poesia, né? Ela faz lembrar, claro, são diferentes. Né? Adélia Prado, houve um boom de Adélia Prado, né? Hoje é um boom de Manuel de Barros, né? Manuel de Barros é mato-grossense, Adélia Prado é mineira, Cora é goiana. E quem fala de Hugo Carvalho Ramos? E quem é que fala de gente da gleba? O Hugo de Carvalho Ramos está na base de muita literatura de hoje, pouca gente leu. Então, quando eu faço essas amarrações aqui, para chamar a atenção, que a Cora
aparece de modo muito assim, talvez precário. Era preciso que nós conhecêssemos mais a Cora. Né? Essa senhora, que agora eu estou com ela aqui, eu pude ter o privilégio, né, de chegar junto à literatura, aos poucos também, há um domínio que é preciso tempo, né, é preciso a gente macerar, né. Depois eu vou falar aqui então agora para voltar à questão do socioambiental, que é a Maria Firmina dos Reis, que tem aqui nesse livrinho 2 trabalhos, um romance, que é a Úrsula, e um conto, que é a Escrava. Então a Maria Firmina, que estava lá no século XIX, lá no Maranhão, uma sociedade, eu não sei se isso dá conta de dizer hoje, é que a gente tem que ver, tem que ir para os lugares que ainda prevalece essa realidade para a gente poder sentir na pele o que que eu vou dizer agora. Quando a gente dizia que é uma sociedade cujo privilégio de acesso e de direito aos livros, aos estudos e à fala pública era uma sociedade predominantemente masculina, a gente não dá conta do peso desse problema. E Maria Firmina estava numa sociedade assim, no Maranhão. Claro, ela teve as suas saídas, ela teve ela tem um protagonismo local. Ela consegue subverter a ordem, né? Mas é óbvio, né? Ela é bom, não sei se é óbvio, óbvio a palavra está mal empregada aqui. Ela consegue subverter a ordem. No momento em que ela produz e depois ela vem aparecer depois, quer dizer, em termos também ela subverte, porque ela vai aparecer depois do texto dela, né? Mas ela ali está produzindo, ela está entendendo que ela tem um papel ali, né? Que ela está lançando ali algo, né, pensado, né? Não é de barato, né? E então precisaria, agora está sendo mais conhecida, mas precisaria ser mais conhecida. E agora eu mais imediatamente, né? Eu estou convivendo, né, com 2 realidades bem assim, eu poderia fazer como referência. E aí eu estou chamando a atenção para esse final de fala desse primeiro encontro para o campo da poesia, embora eu tenha estudado mais a narrativa de João Antônio, contista João Antônio, e eu estudei também um dramaturgo também que teremos que falar de um outro momento, que é o Plínio Marcos, né? Plínio Marcos, assim, um homem que, quando eu fui fazer um trabalho, um estudo mais avançado dele, eu não encontrava os livros, e ele estava ainda vivo, porque a vida toda ele foi um sujeito que fez um grande teatro, que ele mesmo fez as suas edições em gráficas, e que ele ficou um pouco à parte do sistema, vamos dizer, o sistema literário. Ficou à parte em termos, ele fazia um pouco de questão de ficar à parte. Ele foi publicado, né? A Global mesmo publicou ele, o Abajur Lilás estava publicado, Barrelas estava publicado, né? Outras peças dele eu queria lembrar agora de cabeça, Dois Perdidos numa Noite Suja estava publicado. Dois Perdidos numa Noite Suja hors concours, como se diz, né? É um texto para, bom, não tenho que estudar, eu li o que eu queria, né? Então agora eu vou pegar Os Dois Perdidos e vou ler. Né? Vou ler agora, vou ler isso aqui. Né? É um texto relativamente curto, enfim. Então eu estou pegando assim autores que já tinham essa movimentação, assim, vamos dizer, fora um pouco do sistema. Então, o que eu gostaria de colocar para o final, e voltando, então eu estudei contos e romances e dramaturgia, e aí eu volto para a poesia dramática, eu volto para a poesia mais ou lírica, ou poesia social, enfim, há umas modulações aí nas poesias, né? Eu volto muito poeta bom, novo, escrevendo toda hora, né? Eu quero aqui já mencionar o Eduardo Sienkiewicz, que eu acompanho, agora está se revelando um cronista, escreve muito, muito bacana acompanhar. E eu vou trazer, eu tenho aqui, eu já conheço o trabalho do meu colega neste projeto, Elson Costa, nós chamamos ele de Cascata, Mano Cascata. O Cascata está com um livro, né, Ocupa Ação, está prontinho, ele me mostrou o boneco, né? E ele vem falando aqueles poemas já há algum tempo, e o livro vai ser uma chegada. Tá faltando na nossa estante aquele livro, né?
Então o poeta deixo também, porque ele vai fazer a fala dele, ele vai trazer a poesia dele, então eu vou deixar, não vou, e em um outro momento eu vou trazer um poema dele, né? E vou trazer também, né, um poema, que aí eu vou amarrar o final dessa fala com a poesia, vou amarrar lá com o início, né, em que eu usei o exemplo do Rubem Fonseca e do Álvares de Azevedo, né? Que o Rubem Fonseca vai lá e toma, né? E toma o verso do Álvares, né? Vou usar no sentido dentro da literatura. Ele vai e rouba. Né? Para nós da literatura, do campo da literatura, para nós que estudamos estudos literários, a arte é espúria mesmo. Nós pegamos, nós rasuramos, nós dizemos, nossa memória nos trai, às vezes troca uma palavra dentro do verso, nós dizemos o poema. No teatro também tem isso, os atores também lidam com essa improvisação, com essa coisa de inventar na hora porque faltou a palavra. E aí eu vou trazer agora então para um segundo exemplo. O primeiro exemplo, ocupação, que o Mano Cascata está toda dizendo. Trazer o exemplo dos poemas do Eduardo Sienkiewicz, que está na internet. Trazer o exemplo, né? Se a gente quiser ficar aqui perto, nos deu a honra de estar aqui na cidade, né? Um poeta de Porto Alegre, né? Eu até vou pegar o livro, porque vale a pena mostrar a capa. Que ele também escreve prosa, só cheio de prosa agora. Que eu tenho esse de prosa, que é o Ronald Augusto. Comecei a ler o Ronald muito assim motivado por um amigo do Rio, que é um grande leitor, Marcos Salgado. E tenho também o livro dele de poesias, e agora fui pegar e o primeiro que chegou à mão era esse. Mas eu vou falar então, para ir mais para o final, de um escritor que eu conheci inicialmente como um professor de literatura, colega nos estudos de pós, e começou então a aparecer, né, por meio do conto, da crônica primeiro, depois do conto, né? E aí saiu um livro dele, né, Ocupa Porto Alegre. Depois eu ouvi que há algum tempo nós estamos numa distância física, no sentido de os caminhos, né? Ele está lá mais na fronteira. E ele vinha escrevendo então essa prosa. E eu li uma entrevista que ele ia começar com poesia, ele estava interessado. Bom, agora eu estou entrando numa fase de poesia. Recentemente me mandou um boneco do livro. E aí abre assim um poema que eu acho que para mim assim foi marcante. Tem vários, né? Eu vou ler este para brincar com aquela ideia de que um poeta toma do outro e fica nesse jogo. Ou um escritor toma do outro, um escritor de literatura, um escritor de ficção ou de versos, né? Ou de poesia, né? Escritor de poesia. Também a palavra poesia também teria que fazermos aquela brincadeira inicial as várias, vamos dizer assim, as variações da palavra poesia, né? Eu tinha pensado para esse encontro de hoje em falar de alguma coisa do ABC do Ezra Pound. Tinha pensado em ler um trecho do Constantinos Cavafis, maravilhoso isso aqui, reflexões sobre a poesia e ética. E aí eu vi que essa aula pública ela se foi para outro campo. Então agora para vocês de Marcelo Rocha, esse que era contista que vai para a poesia, para vocês João Miramar. Só um detalhe, ele está aqui dialogando com Oswald de Andrade, né? Oswald tem um título com João Miramar, né? Memórias Sentimentais de João Miramar, lá no Oswald. E aqui é João Miramar. Mira o mar, João. Esquece o Brasil. Se é o que queres então. E essa eterna sonolência de falsa cordialidade, o berço esplêndido à aparência, sob o véu da violência fica só a recordação. Vira as costas, João. Mira o mar, João, pois no fim é o que te resta. Para a vocação nobilitante, já não te prestas. Tua vida é um resumo em fragmentos.
um espelho em pedaços onde o ódio traça a linha. Não te enxergas, João. Ouça o vento. Ouça o mar, João. Mas antes, ouça a rua. A voz abafada das esquinas das quebradas. Mesmo que não queiras, já partiram as estribeiras. Já perdestes, já perdemos, só nos resta a ladeira abaixo. Então te abaixa, João. Ouça os tiros. Já nem sabemos de quem são, para onde vão. Hoje nem teu ar impávido, nem tua pose ou vocabulário, nem teus estudos lexicográficos nos salvarão. Vai embora, João. Se assim preferes. Esquece o Brasil que tu não mereces, pois não reconheces. Tampouco te interessa a nossa. Poemaço. Teríamos que ler, reler. Eu fiz uma leitura, fiz em voz alta. Seria bacana assim poder compartilhar o texto mesmo para cada um tirar as suas anotações. Então eu vejo assim que para a gente fazer um fecho, não sei se um fecho precário, né? Ou síntese precária, onde te ocultas, dizia Drummond, né? Eu gosto muito de Drummond, né? E para dar um destino aqui ao nosso encontro, né? Então teremos outros encontros, né? Farei uma linha um pouquinho mais encaminhada. Dessa vez era um encontro primeiro, tem que ser aberto, estamos recebendo as pessoas. É um curso, né? Também com meus colegas que me antecederam nessa fala, eu também quero agradecer, né? A possibilidade de estar atuando nesse projeto, né? Que é um projeto que foi pensado pelo SEMAI e pela Secretaria de Cultura, né? Na pessoa de dois colegas, né? O secretário Pedro e o meu coordenador tamboreiro, Eduardo, né? Tive a grande alegria de encontrar e reencontrar parceiros do mundo da produção, do mundo da inquietação, que é o nosso, né? Isso tudo acontece na cidade de São Leopoldo, né? Temos que dizer, né? Porque temos um prefeito sensível a isso, né? Afinal de contas, nós temos esse projeto, é um projeto público, né? É um projeto que aporta recurso público, né? E nós estamos fazendo por merecer, né? Porque eu poderia ser um professor municipal, estaria também custeado pelos poderes públicos e teria que fazer por merecer. Então, no sentido de fazer por merecer, não quer dizer que a gente mereça, né? Mas, enfim, nós estamos aqui nos esforçando, né? Vivo na literatura, tenho grande alegria, né? De ter estado na literatura até hoje, né? Se fosse aqui um momento de saudações, eu diria vários nomes de pessoas que permanecem aqui com a gente, né? E permanecem nesse estado, em outros estados, dialogando a literatura, né? Agradeço a essas pessoas, né? Que às vezes também a gente se torna um pouco impaciente, né? Com tanta coisa, né? Para se pensar, né? São muitos autores, muita gente nova aparecendo, né? Muito poema bom, muita literatura que faz diferença para quem lê, né? Não mencionei aqui, deveria mencionar ontem conversando com um amigo, colega e amigo, e ele dizia, olha, eu tô lendo agora, aproveitando os dias, lendo os gibis, né? E eu quero dizer que eu tive um grande colega, que é de Porto Alegre, na verdade de Santa Maria, mas vive em Porto Alegre, que recentemente, pouco tempo, defendeu uma tese sobre quadrinhos, né? Sobre essa arte que mistura, né? Também, os quadrinhos também têm esse caráter, né? De misturar a oralidade, misturar desenhos, misturar técnicas literárias, etc. Então, os quadrinhos são da literatura, né? Embora, aí eu deixo para os meus colegas que hoje atuam com a literatura marginal periférica, também
eu também tenho uma trajetória aí de conversa nisso, mas eu deixo para eles pensarem. Lá no livro Quarto de Despejo, da Maria. Opa, da. Ui, agora fugiu o nome da mulher, né? Quarto de Despejo. Olha que interessante a fuga do nome, né? Daqui a pouco vem o nome. Ela faz uma anotação, porque são páginas do diário, né? Carolina Maria de Jesus, né? Eu estudei de frente do começo para o fim, do fim para o começo, o livro dela, anotei, tem um material longo anotado sobre as leituras que estão ali por trás, né? E tem um momento que um dos meninos dela está lendo gibi, ela dá um passo, porque é onde já se viu ler gibi e tal, mas o gibi, né, tem, né, o Gilberto Fonseca fez uma dissertação maravilhosa, né, o Fábio Pinto fez o trabalho de doutorado sobre, né, quadrinhos, se eu não estou também assim, que é sobre com corte político, né, quadrinhos argentinos, né, se eu não estou errando muito é isso. Então a gente tem que incluir, né? Tem que, como eu dizia no início, estou fechando assim, né? Poderíamos fazer uma marcação cerrada sobre literatura, e acho que quem ainda não está na marcação cerrada é preciso caminhar para esse lado, né? Nós temos autores gigantes que não se fala, né? Então tem que fazer essa marcação para esse lado, mas dar essa oportunidade, né? Para que todas essas expressões possam se encontrar, né? E aqui nessa aula pública eu procurei fazer isso. Voltarei, né, com outras aulas, com outros recortes. Então, mais uma vez agradeço a todos. Não sei se a minha voz ficou tão boa aí no vídeo. Não respondi aqui porque eu ia fazer aqui sendo gravado num aparelho e no outro eu ia acompanhar, mas eu não consegui me conectar. Então, como eu já disse também no início, eu volto aí, talvez semana que vem, mais apropriado da questão. E é isso. Acho que fecho. Estou aqui agora lembrando do Tosca, Rogério Tosca, hoje pela manhã, que ele disse, olha, eu talvez seja o único que tive aquela pontualidade kantiana, né? Porque há um livro também belíssimo, né? A gente sempre diz, nossa, o Kant é super difícil, né? Mas aí quando eu fiz a graduação, me deram para ler algumas coisas e esse livro, né? Acho que era Georges Pascal, em que ele conta um episódio que o Kant sempre saía àquela hora, né? E cruzava por uma torre onde havia um relógio e era aquele relógio, quando batia aquele relógio tal minuto, era o momento que ele estava cruzando por ali. Ele tinha uma pontualidade, né? O Kant, né? E depois o mesmo Kant tão pontual, tão germânico, ele vai ter né, com o filósofo inglês, né, que o filósofo que ele vai dizer Hume, né? O Hume era um filósofo inglês. E aí o Kant vai dizer, o Hume me acordou do meu sonho dogmático. E eu espero que as aulas de artes, todas elas, todas as expressões, nos acorde a cada dia do nosso sonho dogmático. Né? Drummond, fecho com Drummond, que não tem a ver com essas referências que eu fiz agora, é um poema que chama-se Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu os vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo como quem ama ou sorri, do jeito mais natural, dois caminhos se procuram. Nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Boa tarde. Salve.